Olá, amadinhos, amadinhas. Deixa eu baixar um pouco mais a câmera aqui para não ficar aqui assim. Pronto. Um bom dia a todos vocês. Espero que todos estejam muito bem, né? Com muita paz e saúde. O resto a gente corre atrás, certo? Bom, engraçado, esse vídeo eu vou fazer agora. Eu poderia fazer ao vivo, né? Mas no ao vivo eu teria que encerrar para depois fazer a gravação do signo. E assim, tem coisas, sabe, que eu gosto de passar para vocês no meu canal. Algumas vezes, algumas coisas que eu sinto também, espiritualmente falando, eu gosto de vir aqui no meu canal e falar sobre alguns acontecimentos ou coisas que eu fui avisado, que eu senti. E, e nesse momento, nesse vídeo, eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, né? Contar algumas experiências na minha vida sobre a espiritualidade, tá? E falar para vocês um pouco sobre isso, né? O que eu acho muito importante. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô embaralhando as cartas pro próximo vídeo, pro próximo signo, né? Então, nesse vídeo é importante, eu gosto de passar isso para vocês, tá? Então, é importante que vocês vejam o vídeo para que vocês possam entender um pouco a minha relação com os meus mentores e a minha espiritualidade, tá, gente? Então, eu vou contar o que aconteceu. É assim, vou tirar o óculos, né? Porque agora eu não preciso ler nada, então eu posso ficar sem óculos. Essa noite, ontem à noite, eu fui dormir cedo, porque eu tenho insônia há muitos anos e eu sei que insônia não é muito bom, né? Já fui no médico, o médico me passou remédio para dormir e eu não gosto de nada que vicie o organismo. Então eu me nego a tomar remédio, que é calmante, né, para dormir. O que eu faço? Eu faço a base de chá, sabe? Eu faço a base de chá quando eu tô muito ansiosa, né? E aí o que acontece? Eu não tomo calmante. Eu vivo com esta insônia há muitos anos e às vezes eu controlo ela, que é muito difícil. Para quem tem insônia sabe o quanto é difícil a gente controlar. Eu não recrimino as pessoas que usam de remédio para poder controlar isso, não, longe de mim, porque eu não tô aqui para julgar ninguém. Então, eu tenho insônia, né? Então, o que eu queria falar para vocês? Ontem eu consegui dormir um pouco mais cedo, certo? E aí eu falei assim, bom, toda vez quando eu vou dormir, eu sempre peço, né, para que meu anjo de guarda, eu converso muito com os meus mentores, meu anjo de guarda, minha espiritualidade, e principalmente o anjo de guarda, né, porque ele anda com a gente. Então, eu converso com ele toda vez que, por exemplo, eu preciso acordar cedo, né?
Aí eu converso com ele, eu falo para ele que eu preciso acordar cedo para alguma coisa que é muito importante, né? Ou algum exame que eu tenha que fazer, ou que eu tenha que ir a algum lugar e que eu não consiga acordar cedo. Então eu converso com ele e peço. Eu falo com ele como meu anjo, eu falo, anjinho, meu anjo, me acorda cedo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, assim, eu sempre eu converso todos os dias, né? Mas quando eu preciso acordar cedo, eu falo com eles, né? O que que acontece? Ontem, eu peguei e eu resolvi dormir mais cedo, né? Eu vou contar essa experiência para vocês. Eu resolvi dormir mais cedo e deitei e falei assim, tô sentindo que o meu corpo tá cansado e eu preciso descansar. Então, eu não vou, porque às vezes com a insônia eu fico arrumando o que fazer, eu leio, eu fico no celular. E aí ontem eu falei, não, meu corpo tá cansado e eu preciso descansar. Então eu não vou fazer nada, eu vou deitar, vou ficar quietinha e converso com eles e peço para eles me ajudarem, porque a espiritualidade também cuida da gente, também traz o calmante que a gente precisa, tá? A gente tem que ter fé, gente, né? A gente tem que ter fé. É muito importante. Deixa eu trazer um pouco mais para perto a câmera. A gente tem que ter fé, porque isso é muito importante. E aí eu peguei, eu consegui dormir mais cedo, porque eu tava cansada. E eu lembro que eu acho que eu peguei no sono, devia ser mais ou menos 1h30 da manhã. E essa madrugada eu tive um sonho. Eu tive um sonho com o meu filho mais velho. E eu não vou entrar em detalhes do sonho que eu tive, o que eu vi, o que eu entendi. Não vou entrar em detalhes. Mas eu vou dizer o seguinte, que eu acordei, vamos se dizer, deixa eu pôr minha almofadinha aqui atrás, por causa das minhas costas. Assim é melhor. Então eu acordei, quando eu acordo, eu tenho a mania de olhar para ver que horas são, porque isso para mim é importante, tá, gente? Então, quando eu acordei ontem, hoje, né, que eu fui dormir, acordei, era 5h da manhã. Só que eu acordei de uma maneira não muito legal, eu acordei chorando, chorando mesmo, chorando de soluçar e assim, o travesseiro molhado, porque eu tava chorando mesmo, sabe? Eu vi que tava muita lágrima caindo. E aí, o nariz escorrendo, literalmente quando você chora, que chora pra valer, né? O nariz escorre, sai muita água do olho, né? Lágrima do olho. Então, eu acordei assim, e aí eu fiquei assustada, lembrei algumas coisas, e aí assim, eu acordei assim, eu falei, meu Deus, eu devo acordar, eu acho que eu tenho que dormir, o que que eu faço? Eu sempre, o que eu quero dizer para vocês, a minha espiritualidade, eu sempre converso com eles, sempre, sabe? Para mim isso é muito importante. Então, eu sempre tô lembrando deles, todos os dias.
Quando eu vejo alguma coisa bonita, eu não só falo com eles quando eu preciso, sabe? Eu converso com eles no dia a dia, sabe? Às vezes eu tô lavando uma louça e aí eu tô conversando com eles. Quando eu tô sozinha em casa, eu falo alto, como se eu estivesse falando com eles. Se tem alguém em casa, eu falo mentalmente, porque para a espiritualidade existe através da telepatia, porque eles sabem o que a gente está falando para eles e a gente recebe espiritualmente falando o que eles querem nos dizer, através de telepatia, às vezes da audição. Isso também tem a ver um pouco com mediunidade, né? Então eu acordei daquele jeito que eu acordei, aí eu falei assim, e o que que eu faço agora? São 5 horas da manhã, eu levanto, eu não levanto, por quê? Aí eu começo a perguntar para eles, por que vocês me mostraram isso? Por que que eu acordei essa hora? É para mim ficar acordada? Então, vocês me deem um sinal que se for para mim ficar acordada, que eu levante. Se eu perder o sono é porque eu tenho que levantar e me mostre o que que eu tenho que fazer. Só que o sonho que eu tive, eu acordei chorando muito e eu sentei na cama, e aí eu resolvi ir no banheiro, voltei no banheiro. Aí eu falei assim, agora é com vocês vão ter que me dizer o que que eu tenho que fazer. Se eu acordo, se eu não acordo. Só que eu percebi que a minha cabeça estava doendo, sabe? Tava doendo. E eu não sou de ter dor de cabeça assim, é muito raro, sabe? Então aí eu falei assim, já sei, vocês querem que eu levante. Então tá. E aí eu sentei na cama e eu senti que eu estava assim, meio que passando mal mesmo, literalmente. Aí eu falei, eu comecei a sentir a dor de cabeça, eu comecei a sentir um negócio no peito, uma sensação muito horrível, sabe? Eu comecei a... sabe quando você sente uma dor no peito, assim, um vazio, uma coisa... Eu consigo falar o que eu senti, mas eu sabia que eu estava passando mal. Aquela sensação toda, e aí juntou tudo, e aí eu peguei sentada na cama e eu falei, olha, vocês, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque, de certa forma, eu acabei de acordar, eu tomei as 11, não tô me sentindo bem, e seja lá o que for, vocês precisam me ajudar. Então, me acudam. Eu peço para eles sempre me acudirem quando eu preciso. E nesses momentos aonde eu sinto que eu tô passando mal. E assim, a minha espiritualidade e a minha mediunidade faz com que eu saiba o que é o passar mal do corpo, do que passar, e a diferença entre a passar mal do corpo, do passar mal como algo espiritual, como se fosse alguma coisa. Eles me permitem isso, tanto na minha casa como em mim, tá? Então, ó, os cachorros. Aí, então, eu pedi para eles, eu falei, vocês vão precisar me ajudar. E vocês sabem que quando eu preciso de ajuda, eu sei que eu posso contar com vocês. Quando eu chamo, eles sempre se fazem presente porque eu sinto. Não é a primeira vez que isso acontece, então eu tenho uma certa experiência nisso, sabe? E aí eu peguei, escutei assim, você vai descer, você vai tomar os seus remédios
que eu tomo quando eu acordo. E eu escutei alguém falando comigo para mim tomar também o que eu tinha que tomar, né? O remédio que eu tinha que tomar. Não os meus, mas um remédio separado. E eu, gente, eu acredito, eu tenho tanta fé na espiritualidade, tanta fé que, sabe, eu tenho tanta fé que eu me sinto segura quando eu recebo a resposta do que eu tenho que fazer. Para mim, foi, espiritualmente falando, um médico que falou para mim, olha, toma, porque eu tava com muita dor de cabeça. E hoje eu senti que tudo isso era um pouco do espiritual e um pouco do físico, com o que eu recebi, com o que eu escutei. Então, o que que eu fiz? Peguei o que eu tinha que pegar, desci, e antes de descer, sentada na cama, eu falei, então que seja feita a vontade de Deus, com a permissão de Deus, que vocês vão me ajudar naquilo que for preciso, né? Então, desci, aí eu sentei na mesa, peguei um copo de água, fui tomar meus remédios, né, de que eu tomo todo dia. E aí eu comecei a sentir algumas coisas muito estranhas, né, que eu assim não vou entrar em detalhe, mas eu senti. E aí eu tinha um caderno em cima da mesa e eu escuto eles, né? Eu digo que é o meu mentor. Então, eu escutei assim, escreve, pega o caderno para escrever. E aí peguei o caderno para escrever. E aí começou a vir todo o sonho, tudo que eu sonhei. E aí eu passei pro papel, coloquei no papel, né? Tudo aquilo que eu lembrei. Tudo. Passei pro papel, finalizei o que eu tinha que finalizar na escrita, no papel. E aí fechei, porque eu fiz o que eles falaram. Pega o papel e escreve, né? E foi vindo na cabeça e aí eu fui jogando pro papel. Quando acabou tudo, eu fechei. E eu sabia que se tratava do meu sonho que eu tive, né? Não sei porque eles mandaram eu escrever, eu escrevi e tá lá. Depois disso, eu comecei a passar mal, continuei passando mal, sentindo umas sensações muito estranhas, muito, sabe? Eu tava sentindo que alguma coisa eu precisava fazer. E aí eu pedi para eles, né? Falei, olha, eu vou precisar que vocês me ajudem, que vocês venham ao meu encontro. E assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, espiritualmente falando, e em relação à minha mediunidade. Eu sou médium de incorporação. Tem uma coisa assim, quando você é médium de incorporação e você mora numa casa, que nem eu moro com meu filho, mas não é sempre que ele tá aqui. Ou quando ele tá, que nem hoje, ele saiu para trabalhar, né? Então, assim, se eu tivesse que incorporar, a mediunidade, ela é tão maravilhosa, sabe? Eu acredito tanto nela e no que eles me fazem, porque é assim, eles sabem o que tem que ser feito e como tem que ser feito, porque eles sabiam que eu não ia ter ninguém aqui, né, para me ajudar se eu incorporasse. Então, a ajuda que eu recebi deles hoje, gente, foi incrível,
foi incrível, porque assim, geralmente quando eu sinto que eu comecei a sentir aqui embaixo, geralmente é porque sempre desce alguém e faz uma limpeza em mim ou na minha casa, porque não é a primeira vez que isso acontece. Não é sempre, né? Mas eles sabem o que está acontecendo e eles, às vezes, sem eu pedir, eles vêm ao meu auxílio e eles vêm em terra quando precisa, principalmente aqui na minha casa. Eles só vêm aqui quando, porque eu não frequento lugar nenhum, né? Então, não é aquele negócio que muita gente fala assim, ah, virou baciada, né? Toda hora tá descendo, toda hora tá em terra. Não é assim às vezes. Eles têm o momento deles, a hora certa deles ir em terra, né? E eles sabem, cada médium, como que é, o que ele necessita, né? Porque muitas vezes também não depende da gente, sim deles, tá? Então, aí eles, óbvio que eles sabiam que eu ia estar sozinha. E aí eu fico assim, porque não é que eu prendo, mas eu falo, e se descer uma entidade minha aqui e eu estiver sozinho, o que que eu faço? Eu sei que eu poderia confiar, porque quando você confia nas suas entidades, você sabe que não vai estar desamparada nunca, né? Mas eu, como pessoa, sei que sempre tem que ter alguém para cambonar, para ver o que eles querem, e às vezes eles querem passar algum recado, alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu estava sentindo que eles estavam muito próximos a mim, e é impressionante, porque quando é para fazer, para eles virem em terra para fazer essa limpeza em mim, na minha casa, eu sinto eles todos. Tipo assim, eu tenho as entidades, não estou falando dos orixás, eu estou falando das entidades que eu recebo, né? Dos espíritos, né? E eu sinto cada um deles. Eu tenho uma preta velha, eu tenho um menininho, um herê, né? Eu tenho a minha guardiã, eu tenho duas guardiãs, só que, assim, eu tenho o guardião também, né? Tenho o meu caboclo. E assim, eu sinto todos eles, é impressionante. Parece, olha, eu tô falando, eu tô segurando uma pedra porque é muito forte. Eu sempre até a pedra vem da terra, né? Terra, mãe, natureza. E ela absorve muita coisa também. Então, assim, eu tive a necessidade de pegar a pedra. Vocês não viram, mas eu peguei a pedra e tô falando com vocês desde que eu comecei a contar. Então, eu sinto eles próximo a mim, eu sinto, a vibração é muito forte, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa, sabe? Porque assim, eles me avisam quando alguém tenta mexer comigo, ou tenta mexer com alguém, ou quando tá acontecendo alguma coisa com algum filho meu, eles me avisam, é impressionante, gente. Parece que assim, eu sou, como fala mesmo, a gente é um instrumento, nós somos, quem é médio de incorporação é um instrumento, por isso que quando se trata de mediunidade, de entidade, a gente não deve, quando eles vêm em terra para falar qualquer coisa que é permitido somente, não tem que ser cobrado. Se, por exemplo, eles descerem para falar com alguém, não tem, né? Porque a campainha de lá para cá, não é daqui para lá, não é chegar e falar, ai, eu quero falar com fulano, porque a espiritualidade sabe de tudo, gente, de tudo. Então, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu começo a andar para lá, eu começo a andar para cá, eu sinto a vibração deles tudo, parece que eles me rodeiam. Eu começo a ficar arrepiada, né?
começo a ficar arrepiada, eu começo a sentir umas coisas. Só que hoje, com tudo isso que aconteceu, eu notei e eu pedi para eles, eu entendi o seguinte, alguma coisa estava acontecendo, ou talvez vá acontecer, e eu preciso estar preparada, ou eu preciso de uma limpeza, né? Então eu pedi para eles me ajudarem. Eu sabia que eles todos estavam do meu lado e que eles queriam descer. Mas também tenho a consciência de que sozinha não dá, né? A gente tem que ter um cambone, como fala, né? E aí eu pedi muita ajuda deles, conversei, e eu passando mal, passando mal. E aí eu sinto a presença deles. E aí parece que eles começam a falar comigo, gente. E assim, não é engraçado, não tem nada de engraçado nisso, mas assim, a afinidade que eu tenho com a parte espiritual, né, com os meus mentores, com quem me protege, com quem anda comigo, com quem, todos eles, isso não é só de mim, toda pessoa que tenha a tua mediunidade, eles sabem o que você precisa, eles sabem tudo o que você precisa. E eles dão um jeito de passar para você. Quem tem fé e que trabalha com a mediunidade sabe disso, né? Quem leva a sério essas coisas sabe disso. Aí começou a me dar eu tava com dor de cabeça. Aí desci, vim tomar os remédios, porque eu escutei que era para mim descer e tomar os remédios. E aí eu falei, bom, é o primeiro passo. Desci, vim, sentei, tomei o copão d'água com os remédios que eu tinha que tomar. E aí eu comecei a passar mal, aquilo tudo que eu falei já. Aí, uma gritaria na rua que eu até... E aí eu peguei e falei assim, bom, vocês me ajudem, né? E aí eu comecei a andar pra lá e pra cá e começou... Eu tava com dor de cabeça, tinha acabado de tomar o remédio. O coração, gente, eu tava com uma dor no peito, mas aquela dor no peito que tava me dando um mal-estar de alguma coisa, parecia que eu tava sentindo, sabe quando você sente que alguma coisa, e eu comecei a me preocupar, eu falei, gente, pelo amor de Deus, me ajudem, eu peço a ajuda deles. O que que eu faço? O que que vocês podem fazer para me ajudar? Aí, eu sei cada um deles, quando é cada um deles que falam comigo, né? O caboclo, quando é a preta velha. Eu sei que, gente, olha, parece que hoje eu fiz um ritual. Eu não dei passagem para ninguém, porque eu ia estar sozinha, mas todos eles, no momento que eu precisei, estiveram ali comigo. E cada um falou uma coisa para mim fazer. Bom, o que que acontece? Então, por isso que eu vim aqui para contar isso, porque às vezes as pessoas podem passar em situações iguais à minha também. Eu acredito que tem muita gente nesse mundo que tem uma mediunidade muito boa e que também leva muito a sério e que também passa isso que eu passei, né? Então, aí eu sentindo mal, aquele mal-estar, começou a me dar vontade de vomitar, gente, sabe? Aquela coisa assim. Aí vem um negócio assim, eu fui na privada ali, sabe? Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, vocês me ajudem. Aí eu escutei
o caboclo, porque eu começo a escutar aquilo que eles usam, eu não sei o nome daquilo. Eu até tenho aqui, que tá no cantinho do xamã. E aí eu começo a escutar, daí eu escuto assim, pega a guia, que eu tenho, o meu caboclo tem a guia, né, dele. Que foi feita por um índio de fato, de verdade, índio de sangue mesmo, né? Eu tenho eu acho que eu já fui batizada assim talvez na ancestralidade eu tenha alguma coisa com os índios, né? Eu tenho uma grande história com os índios, mas isso eu vou deixar para uma outra hora. E eu sei disso, eu sei disso. E hoje eu entendo por quê, que é muito forte. Então aí eu peguei e falei assim, meu Deus, mas como é que eu vou pegar a guia? Porque o cantinho do xamã, ele tá aqui nessa parede, só que não tá aqui no escritório. Ele tá lá do outro lado, que é onde a cozinha, e fica nessa parede do outro lado, né? Ali mais pra cima. Falei, como é que eu vou pegar? Aí eu tentei puxar a guia, me deu uma tontura. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Aí eu falei, bom, vou pegar a cadeira. Eu falei, mas se eu vou cair dessa cadeira? É impressionante, gente. Tem gente aqui que pode ver isso e falar assim, essa mulher deve estar louca. Não, não tô não, tá? Tô não, sou bem consciente de tudo, né? Do que quando eu tô consciente que eu escuto e tenho muita fé, acredito muito em Deus. Aí eu escuto assim, fica tranquila, pode subir. Você não vai cair da cadeira, não. Tá todo mundo aqui segurando você, pode pegar. Aí eu fui subir, peguei a guia, tanto que eu não tô mentindo. Ele mandou eu ficar com ela o dia todo. Tá aqui, ó. Essa aqui, vou mostrar pra vocês. Essa é a guia do meu caboclo. Eu não vou tirar do pescoço não, tá vendo? Essa aqui é a guia do meu caboclo. Tá comigo. E vai ficar comigo o dia todo que ele pediu. Que assim eu ficasse com ela, entendeu? Então, por algum motivo, e aí o que que acontece? Peguei a guia. E eu ainda sentindo. Aí assim, eu começo, hoje, quando eu coloquei a guia, a cadeira tava ali, eu sentei na cadeira porque eu comecei a passar muito mal. Gente, vocês não têm noção de como eu comecei a passar mal. Aí eu falava assim, meu Deus, e agora? O que que vai acontecer comigo? Meu Deus, e eu... assim, diz, né, que a gente não deve falar o nome de Deus em vão. Eu não falo, só falo assim, quando eu tô conversando com ele, agradecendo, ou quando eu tô numa situação que eu preciso muito. Então, aí eu chamo ele, óbvio, que ele é o maioral, o primeiro. Então, né? Aí eu falei, meu povo, eu falo, Deus, permita que o meu povo me ajude espiritualmente, né? E aí eu sentei, ali a cadeira tava, eu sentei. Aí eu escuto assim, pega o copo d'água. Aí lá vai eu, peguei o copo, não sei, gente, eu tava tonta. Eu estava tonta, além de estar passando mal, uma dor no peito, um negócio, parecia que sei lá, o peito ia sair pra fora, tava arrebentando pra fora, não sei, uma coisa esquisita. E eu tava com vontade de vomitar e tonta. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí fui lá, peguei a água. Aí quando eu ia abrir a torneira, né? Eu escutei assim, pega a água filtrada. Aí eu peguei, enchi o copo com água filtrada. Peguei, sentei na cadeira. Gente,
É impressionante. Tem umas coisas que parece que eles, cada vez mais eu tenho a prova de que realmente eles estão presentes na minha vida, comigo, me acompanhando em todos os momentos, porque, sabe, tem coisa, é que nem eu falo, tem coisas entre o céu e a terra que não tem explicação. Mas nesses momentos parece que eu entendo tudo o que eles querem me passar, eu faço o que eles pedem e, gente, é impressionante. E eles provam para mim que eles existem. É impressionante. Cada dia mais, essa semana que passou, depois se eu tiver que falar eu vou lembrar. Houve um acontecimento, se eu tiver que lembrar, eles vão fazer eu lembrar e eu vou falar aqui. E que eu tive a prova de que realmente eles estão mesmo, né, do meu lado. Então, aí eu sentei na cadeira, gente, sabe quando parece que eu não incorporei, mas sabe quando você sente que você tá rodeada na sua volta, tá todos eles, e que você parece que você sai do teu corpo e que você fica assim em estado de, como é que eu vou dizer? Foi coisa assim de, sei lá, 3 minutos, eu acho que nem isso. Você entra num estado, eu não sei nem como é que eu vou chamar isso. É um transe, mas é que você tá ali, você tá consciente, mas você tá num transe, ou você, como, não sei, eu vou falar assim, mas para que você, quando a pessoa fala, eu tô em alfa, tô em beta, você sabe que tá, mas você tá em transe, entende? E por alguns 3 minutos assim, parecia que eu estava elevada, eles em volta de mim, e eu parecia que eu estava falando, mas não era eu, sabe? Um transe assim muito rápido. E assim, eu não, como é que eu vou dizer? Eu não falava como eu estou falando com vocês. É como se eu estivesse falando. Eu tava com a guia do xamã, né? Eu chamo ele de xamã também, do meu caboclo. Meu caboclo, quando vem em terra, ele não fala, ele já vem falando a língua dele, né? Eu senti que eu tava falando como se uma outra língua, né? E aí aquilo foi, e eu fazia coisas, eu lembro, eu tava consciente. Eu senti isso, o copo da água, eu lembro o que eles mandaram eu fazer, o que eu fiz. Eu literalmente, gente, eu fui benzida, eu fui limpa e eu comecei a abrir a boca depois que eu saí desses 3 minutos que eu tava ali, aí eu comecei a abrir a boca, abrir a boca, abrir a boca, porque toda vez que tem uma limpeza ou que eu vou num centro para passar numa entidade, que essa entidade tem luz e ela me dá um passe, eu abro a boca, abro a boca, abro a boca, eu choro, choro, abro a boca, choro, choro. É a limpeza, nariz escorre, isso é normal, gente. Então, comecei a sentir isso tudo, sentir isso tudo. E aí, sabe, é impressionante. Tudo isso foi na parte da manhã. Foi entre 5 horas, isso durou umas 2 horas e meia. O que que eles... A preta velha pediu café, eu fiz o café, Eu falei, vou tomar o café também. E aí peguei o meu café, peguei a xicrinha, onde que ela toma, né?
e dei um pouquinho do café, coloquei ali o café, sabe? E, gente, é impressionante, é impressionante. A espiritualidade é maravilhosa, eu só tenho a agradecer por tudo que eu recebo deles. Olha, eles mandaram eu pegar a vela, acender a vela, ó, não é mentira minha, atrás de mim, vocês estão vendo? Ali a vela de 7 dias, tá lá, eu acendi, ela tá acesa. Então, assim, um monte de coisas eles pediram pra mim fazer, eu fiz tudo que eu tinha que ser feito. Aí joguei água fora, do jeito que eles mandaram eu jogar, aonde tinha que jogar, deixar a torneira, cair água em cima daquela água, né? E me pediram outras coisas também, em relação ao meu filho que mora comigo. Mas não adianta. Esse meu filho, ele, quando ele era menor de idade, ele foi meu cambone algumas vezes, né? Que aqui em casa ou em algum lugar que eu ia, né? Mas ele é muito assim, cabecinha dura, sabe? E quando eles vêm, principalmente a minha moça, quando ela vem, ela, ou o meu guardião, né, que é o Exu, quando ele vem, eles gostam muito de conversar com ele. E aí, por isso que eu digo que a espiritualidade, ela é maravilhosa. Porque é assim, eu desenvolvi minha mediunidade no kardecismo. E no kardecismo, a mediunidade é de que forma? Você escuta tudo que você fala, você não tem o controle das suas mãos, dos seus pés, parece que o teu corpo não está emprestado, mas você escuta você escuta o que está saindo da sua boca, que não é você que está falando. Então, no kardecismo, a mediunidade, ela é consciente, entende? Né? E na Umbanda e no Candomblé, pela experiência que eu tenho, dos longos anos, né, que eles vêm em terra, que eles falam com as pessoas e até aqui na minha casa, com meu filho, ou seja, com quem for que seja, eles, pra mim, o que que eles fazem? Eles, quando vêm as entidades, que não é no kardecismo, que eles vieram em terra, que é diferente, eles não me deixam totalmente inconsciente. O que que acontece? Por isso que tem muita gente que às vezes tem dúvida. Por quê? Porque eles fazem você lembrar de algumas coisas. Por que isso? Então, eu entendi, isso também foi me passado em sonho. Não hoje, é lógico, em outras épocas, eles me explicavam que por que eu ficava em momentos consciente de escutar o que é que eles queriam que eu lembrasse. Porque às vezes eles davam recado para alguém, que nem meu filho, e meu filho não me passava, ele esquecia. Então esses recados que ele passava para o meu filho, alguns que tinha a ver com para passar recado para alguém ou para mim, fazia com que eu lembrasse, entende? Por isso que eu falo, a espiritualidade, gente, é impressionante. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu fiz tudo que eles mandaram eu fazer. Vou falar para vocês.
Nem parece que eu tava passando mal do jeito que eu tava passando mal quando eu acordei, sabe? É assim, foi um, olha, não tem nem nome para dar o que eles fizeram para mim, né? Porque estavam todos eles à minha volta que eu senti a vibração. E cada entidade dessa tem uma luz. Alguns têm mais, outros têm, todos têm luz, mas uns têm mais, outros têm um pouco menos. Eles estão sempre evoluindo, como nós aqui na Terra também estamos evoluindo. E aí eu sinto, gente, eu sinto mesmo, sabe? A vibração muito grande, é impressionante. Eu sei que assim, eu... Engraçado, né? Modo de dizer, engraçado. Tem alguém me ligando. Não, não é engraçado. É engraçado o modo de falar pelo seguinte. Nessa última semana que passou, eu confesso a vocês, vocês viram várias vezes eu reclamando de muita, mas muita dor, sabe? Nos ombros e nas costas. E eu confesso a vocês que hoje, assim, depois que eu passei mal, né? Depois que eu passei mal, o alívio que eu senti. Então, pensando aqui, tudo tem um motivo, sabe? Deus, ele é maravilhoso porque ele permite que toda a espiritualidade que a gente tenha ou não tenha, de alguma forma cuide da gente. Ele permite, porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então Deus permitiu que eles cuidassem de mim desta forma hoje, sem ninguém descer, sem eu incorporar. Como eu falei, eu tive 3 minutos assim, de como se eu estivesse saindo fora do corpo e me vendo o que eu estava recebendo e quem estava à minha volta. Fizeram um círculo em minha volta. E eu senti muito isso. Eu confesso para vocês que eu tô bem melhor do que eu tava, não tô, graças a Deus, não tô sentindo nada. E assim, tudo tem um motivo, né? Tudo que eu faço aqui em casa, qualquer banho que eu faça, por exemplo, cadê? Não tá aqui. Eu mostro sempre para vocês um borrifador. O que coloco dentro daquele borrifador, gente, umas coisas assim, que não vem da minha cabeça. Isso não vem da minha cabeça. E hoje, pasmem, eles mandaram eu sair borrifando a casa inteira com o que eu tinha feito a semana passada. E eu borrifei a casa inteira, sabe? E olha, graças a Deus eu tô bem, graças a Deus, perto do que eu acordei, né? Aí meu filho, eu escutei assim, isso antes do meu filho descer para trabalhar. Mandou eu dar um negócio para ele, que eu dei. Aí eu tava na cozinha, eu falei assim, mas ele não vai vir aqui, né? Porque eu já tava sentada ali, depois de tudo isso, eu sentei e fui tomar o meu café. Aí eu falei, mas ele mentalmente, ele não vai vir aqui, ele não vem aqui na cozinha de manhã. Mas pode ficar aí que ele vai vir. Mas a gente é teimoso, né? E aí eu preocupada, porque mandaram eu dar um negócio pra ele, aí eu falei, meu Deus do céu. Aí vim eu, sentei ali e fiquei esperando, sentadinho. Aí quando ele desceu, aí ele olhou pra mim e falou, o que aconteceu que você não dormiu? Eu falei, não, dormi. Aí eu falei assim, tá, então isso aqui é pra você, não sei o que. Peraí, ele não entendeu nada, né? Ele olhou e falou assim, peraí, não sei o que, porque eu vou... eu tô atrasada. Eu falei, meu Deus do céu, põe, guarda aí, que tem que ser guardado, tá? Aí, eu fiz o que eu tinha que fazer, que mandaram eu fazer,
porque isso é uma coisa pessoal para ele, então eu não posso falar, né? Aí, depois que ele saiu, eu acho engraçado que eles falam, e aí eu respondo eles, né? Porque eles falam, eu falo eles, modo de dizer. Alguém, o meu mentor, fala comigo assim, não tem jeito mesmo, não. Teimoso, não escuta, né? Não sai correndo. Pensa que não. Eles são assim, gente, tá? A espiritualidade é maravilhosa, é maravilhosa. Olha, você quer ver uma coisa? No kardecismo, o que eu aprendi muito foi com aquele livro Violetas na Janela. Gente, é impressionante, aquele livro é tudo de bom, tudo de bom. É meu livro de cabeceira, Violetas na Janela, sabe? Pelo espírito Patrícia, escrito pela escritora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Eu guardo isso até hoje, porque como a noção que eu tive, que eu tinha quando eu passei a ler esse livro, foi totalmente diferente, sabe? Foi muito importante, muito. Então, eu achei que era importante eu passar isso tudo que eu passei hoje para vocês. Eu não sei o que é, eu sei que eles já me prepararam de uma certa forma para alguma coisa, ou alguma notícia, seja lá o que for, mas já me acalmaram meu coração, né? E assim, se acalmaram meu coração, é porque eu creio que vai ficar tudo bem, porque quando a gente sabe, né? Quando tem o coração, como eles falam, abrandado, a gente sabe que tá tudo sob controle da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade, ela tem o controle dela na nossa vida, em tudo, né, gente? Então, eu achei de suma importância contar isso para vocês, sobre esse acontecimento de hoje. Talvez isso sirva para algumas pessoas que também passam por isso, tiveram ou têm experiências. Quem geralmente está desenvolvendo a mediunidade, seja lá no kardecismo, na Umbanda ou no Candomblé, no começo, no princípio, é muito difícil, porque às vezes você acha que não é você, né? Que tá falando alguma coisa ou que tá tendo a noção de alguma coisa, né? Você acha que é você e não é, né? Então, isso é normal, tá, gente? Então, eu quero agradecer a vocês e eu queria passar isso para vocês, essa experiência que eu tive, para vocês acreditarem, porque, gente, eu tenho tanta fé, a espiritualidade, ela é tão maravilhosa, ela é tão boa, sabe? Que ela prepara a gente para tudo, ela levanta a gente, ela limpa a gente quando precisa ser limpada. E antes que eu me esqueça, vocês sabem que os animais, tanto os gatos como os cachorros, eu não tenho um gato agora mais, mas eles vêm aqui em casa sim, os gatos. E dizem que o gato, quando vem, eles vêm para limpar alguma coisa. E eu recebi esses dias, eu limpei a casa, faz 3 dias que eu venho limpando a casa, 2, 3 cômodos por dia, né? Pois então, eu fui olhar na janela, tava lá a patinha do gato, né? A patinha do gato na janela. E eu falei, não é possível, parece que
que eles, é pra ver mesmo, é pra gente ver, sabe? Dá um jeito de mostrar. Que, olha, viemos aqui sim, entramos e viemos pra ajudar. A patinha do gato na janela, eu falei, não, mas será que entrou mesmo? Aí eu fui olhar assim, embaixo na janela, eu mandei ladrilhar, né? Não com pedrinhas, como diz a música, mas com esse ladrilho que vocês estão vendo aqui atrás, que é o branco. E aí tava a marca de quando o gato vai pular e faz assim, sabe? Aí eu falei, a gente, né? Olhei pro chão, falei, não, peraí. Quando eu olhei pro chão, não sei por que fui olhar pro chão, que o chão é preto. Tá bem a marquinha, direitinho ali no chão, que eu limpei esses dias. A marquinha da patinha do gatinho. Pois é. Então, ou seja, eles mandam os animais. Gato para limpeza. Quando o gato entra na casa da gente, eles vêm e eles levam o que não é bom, né? Eles ajudam. E depois disso tudo que aconteceu, isso eu vou contar uma coisa para vocês também, que isso sempre acontece toda vez que eles vieram aqui em casa, as minhas entidades, né? Seja quem for, que vem e quando eles, tanto quando eu tô incorporada ainda, como eles foram embora e já não estão mais em terra, porque já aconteceu de eu estar incorporada e lá no quintal, e meu filho estava junto, e meu filho falou assim, mãe, eles olhavam para você, os cachorros ficavam assim olhando, abanando o rabo e latindo, latindo. Por quê? Porque é lógico, né? São espíritos que são entidades, são espíritos que eles não estão acostumados a vir toda hora, mas sabe que são amigos, porque senão não estariam também abanando o rabo. E assim, eles estranham, às vezes eles avançam em quem não é do bem, né? E aí eles ficam latindo, olhando para mim, sabendo que não sou eu, entende? É impressionante. E hoje, toda vez é isso. E hoje, eu não incorporei, né? Mas eu recebi essa bênção de eles virem e eu senti a vibração deles limpando tudo que tinha que ser limpado, e me limpando e me ajudando. Aí eu parei assim, né? Parei na janela a minha porta do quintal tem uma janela. Eu parei e fiquei olhando pro céu assim, né? E eu tava muito na energia do caboclo, porque o caboclo é natureza, né? E eu olhava pro céu, eu vi nitidamente cachoeira, a imagem de uma cachoeira, de um lugar com cachoeira, com pedra, por isso que eu peguei, a pedra é muito forte para mim. Pedras, cachoeira e o céu, sabe? É a imagem que eu vi. E eu olhando pro céu da minha janela. Pois o meu cachorro, sabe quando você volta, você fica vendo aquela visão e fica assim, abismada com a visão que você tá tendo, que você sabe que você tá tendo uma visão, que eles estão te mostrando alguma coisa. Só que aí eu voltei a mim porque meus cachorros olhando pra minha cara, latindo, 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 né? O latido deles. Aí, terra chamando. Quando eu olhei para eles, ele tava assim me olhando, como quem diz: ai, de novo que você tá aqui e tô latindo para você porque eu tô vendo você. É impressionante, gente. Então, quer dizer, os cachorros, eles veem as coisas. Então, eu queria contar isso para vocês. Que eles dão provas para mim, né? Que eles estão presentes em minha vida, que eles existem. Sim, eu falei, né, no meio do vídeo, que se fosse para mim contar para vocês e lembrar que
que eles iam fazer eu lembrar. Pois bem, eles fizeram lembrar. Aconteceu um episódio, né, com meu filho, e eu disse para ele uma coisa. Aliás, quando eu disse esta coisa para ele, parecia que não era eu que estava falando. Era eu, não estava incorporada. Mas eu escutei e passo o recado, porque é assim. Agora é assim, agora eu aprendi, né? Antigamente eu escutava e não falava nada para a pessoa que mandavam eu passar o recado. E aí, às vezes dava ruim. Então agora, mandou falar? Pois bem, seja lá o que for, eu abro a boca e falo. Se a pessoa quiser acreditar, acredita. Se não, não acredita. E aí, cheguei pra ele e eu falei, é isso, isso e isso. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, tá doida? Eu falei assim, não, tô passando o recado que me mandaram te passar. Pois bem, dias depois o meu filho chegou pra mim e confirmou aquilo que foi falado pra ele. E aí eu olhei assim e falei, sabe, eu tenho muita fé neles. E hoje eu sei o que eles querem me passar. Mas às vezes é aquele tal negócio. Ai, gente, deixa eu ver aqui, dar uma pausinha pra mandar eles ficar quietos. É assim, tá vendo? E aí, eu sempre sei, sabe, o que eles querem me passar alguma coisa. E hoje, agora, eu não deixo de passar o recado. Quando tem que falar alguma coisa, que eles vêm e falam, fala pra tal pessoa tal coisa, avisa tal coisa pra tal pessoa, eu vou lá e falo, aviso. Que nem às vezes, até nomes eles dão. Não é sempre, mas já aconteceu, poucas vezes, mas já aconteceu, já tá? E vim um nome até de uma pessoa, quando eu atendi aqui em casa, no presencial, de eu estar falando, escutar e eu falar, meu Deus, se eu falar o nome, a pessoa vai falar que eu sou doida. Aí eu falava o nome, a pessoa falava assim, ué, mas como é que você sabe de tal pessoa assim? Eu falei assim, olha, eu não sei, eu só sei que mandaram te falar, eu tô te falando, entendeu? Então é assim, eu só tenho que agradecer a tudo que eu recebo deles, né? Pra mim, na minha vida. Então eu queria... esse vídeo vai ficar mais para uma experiência, né? Para falar da espiritualidade, para falar do que o universo às vezes quer passar pra gente. Tem coisas que você às vezes pede uma resposta e você fala, mas e aí, não tem essa resposta? Vocês não vão me falar nada? E aí, como é que fica? Aí, quando você pergunta e solta, falando você sozinha, acontece alguma coisa que você tem uma resposta. Pasmem, essa semana tem algumas situações que estão me levando muito no pensamento do Egito, sabe? Muita coisa em relação ao Egito. Eu tô tendo muita coisa que me tá me ligando ao Egito de alguma forma, sabe? É música, às vezes é vontade de dançar. Eu tenho uma cigana espiritual, eu sou cigana de etnia, de sangue, mas eu tenho uma cigana espiritual que ela é uma cigana árabe, né? E não sei se tem a ver isso ou não, mas de uns tempos pra cá, essa coisa de coisas que me trazem o Egito pra mim, tanto que a minha primeira tatuagem foi o olho de Horus,
o olho que tudo vê. Pô, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter coragem de fazer uma tatuagem. Eu fiz, né? Foi a minha primeira tatuagem, não senti dor nenhuma. E nesse dia, só para vocês terem uma noção, essa tatuagem eu fiz em São Tomé das Letras, que é a cidade da Montanha Sagrada. Toda vez que eu vou para lá, eu sempre volto com alguma coisa a mais na espiritualidade. É impressionante. Não tem... todo ano é uma coisa a mais que eu sinto que eles me trazem, eles me dão uma resposta. E lá eu fiz essa tatuagem. E aí, lá mesmo também, conversando com uma pessoa que vai muito para o Egito, ela me falou umas coisas e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu não sabia. Ela falou, mas é. E eu fiquei meio assim, pensativa. E aí eu fico me perguntando, né? Aí eu fico me perguntando, falando com eles, eu falo, mas olha, tá acontecendo tal coisa, eu tô tendo muita coisa que tá vindo assim. Aí eu pergunto para vocês, eu não tenho essa grana para ir pro Egito, e aí, o que tem a ver com isso, né? E aí, essa semana que passou, para finalizar o vídeo, eu perguntei, eu falei, será que um dia... eu queria que vocês me dessem uma resposta. Eu sei que vocês às vezes falam comigo, né? Eu falo conversando com eles, com a espiritualidade, com os mentores. Eu sei que vocês me dão resposta de tudo, muitas vezes, aquilo que é o que eu preciso saber, mas então me dê um sinal, me dê alguma coisa que eu entenda que o Egito tem alguma coisa a ver para minha vida, ou algo que pode acontecer, sei lá. Milagres na vida acontecem, né? E eu acredito, viu? Se acredita em milagres. Porque eu sou um milagre da vida e eu sei disso. Então, por isso que eu acredito, né? E aí, faz 2 dias é que o livro tá lá em cima. O livro tá lá em cima, mas depois, outra hora, eu vou fazer o vídeo, eu vou mostrar. Pasmem, adivinha o que eu ganhei de presente? É impressionante. Se eu falar pra você, eu vou mostrar no outro vídeo esse livro pra vocês. Pra quem assistir esse vídeo e escutar nesse pedaço, no último pedaço, que é a última finalização agora, e quando eu mostrar, vai entender. Eu ganhei de presente a capa do livro, gente, é a coisa mais linda do mundo. Ele tem o fundo preto e as imagens deles do Egito toda dourada, e é o livro dos mortos, onde tem coisas do Egito, história, rezas e fundamentos do Egito, sabe? E algum tipo de magia e orações do Egito. Agora eu digo para vocês, vai dizer que o universo não respondeu para mim? Respondeu. E eu confio no que o universo tem para mim. Eu tô confiante. E eu sei que no momento certo, isso vai acontecer. Porque eles me deram a prova, porque eu ganhei o livro. E tem tudo a ver com o Egito. Então, a resposta que eu pedi para eles, me deem uma... me mostrem, me dê alguma coisa que eu sinta que é uma resposta, né? Me dê alguma coisa. O que eles me deram? Alguém me presenteou com esse livro. É a resposta que eles me deram. Sim, é sim.
né? Então, calma que tudo tem o teu momento, a tua hora. Então, é isso, gente. É isso que eu quero passar para vocês, porque isso é muito importante. E a minha espiritualidade, gente, eu levo muito, muito a sério. Muito, muito a sério. Eu talvez tenha uma outra continuação, só que talvez eu faça ao vivo, né? Para falar um pouco em relação à minha vida com as cartas, que também eu creio que é uma missão que eu tenha na vida e que tudo tem um motivo de ser. Nada é por um acaso, né? Principalmente quando você se identifica demais com aquilo, e você, assim, eu não faço curso, porque como eu sou da etnia cigana, pra gente, a gente não tem que fazer curso. Ó, eu tô me arrepiando aqui. A gente não tem que fazer curso para aprender. Então, vejam bem, eu tô falando de mim, tá? Eu sei que eu tenho mesmo até amigas que estudaram tarô, são grandes estudiosas do tarô, né? E fazem uma boa leitura e estudaram para aquilo. Só que eu não não faço curso nenhum. Então, a minha leitura do tarô, eu digo que é bem diferente de quem estuda o tarô, porque eu vejo muito pela imagem das cartas e é uma coisa muito louca, gente, porque a minha leitura é a imagem junto com aquela intuição e o mentor ou a mentora espiritual que fala comigo na hora da leitura, sabe? Lá atrás, no comecinho, que eu comecei a atender com baralho, e no presencial, muitos anos atrás, as pessoas que eu atendia falavam, nossa, e sempre foi assim. Eu nunca perguntava nada da vida da pessoa, eu ia falando. Às vezes a pessoa falava assim, nossa, eu não falei nada da minha vida pra você. Aí eu falei assim, aí quando a pessoa ia embora, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, sei lá quantas eu atendia, eu falava, eu olhava porque eu falava assim, eu não entendo como é que vem isso. Aí chegou um momento que eu escutei assim, você não tem que entender, você tem que falar o que você tem que falar, apenas isso. Não entenda, faça e fale. Então, daquele momento, há anos atrás, é o que eu entendo. Não fiz curso para nada, tá? E uma coisa que eu amo é o meu baralho. Eu amo de paixão. Então, gente, amadinhas, amadinhos, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Comentem o que vocês quiserem sobre esse assunto que eu estou falando aqui no vídeo. Pode comentar à vontade. Eu vou responder a todas vocês, porque eu respondo todo mundo que comenta ou fala, ou se você quiser comentar alguma coisa que você passou em relação a isso também, pode comentar abaixo do vídeo sem problema nenhum. Tá bom, amadinhos, amadinhas? E olha, eu hoje, por incrível que pareça, o sol apareceu. E o sol é o meu amado, eu amo o sol de paixão. Tem coisa melhor do que isso, a energia que ele me dá é imensa, não só para mim, mas para todos, né? Então, vou finalizar esse vídeo desejando a todas vocês, amadinhas, amadinhos, a energia do sol, né? Todinha para vocês, iluminando a vida de vocês, hoje e todos os dias da vida de vocês. Gratidão, amadas. Muito obrigada. E não esquece de dar um likezinho no vídeo.
é importante pro canal, tá bom? Beijos no coração. Gente, lembrando, para finalizar o vídeo, eu esqueci de falar. Eu vou fazer as leituras do amor, é só para quem é membro do canal, tá legal? Então, quem quiser saber sobre o amor em setembro, tem que ser membro do canal. Aí você consegue ver o vídeo. Tá bom, amadinhos, amadinhas. Obrigada mais uma vez. Beijos.